Salve, fiel torcida corintiana! Quinta-feira agitada no Timão. A janela de transferências fechou hoje, nesta quinta-feira, e o Corinthians garantiu aí 11 contratações, hein? Nesta janela. E dessas contratações, qual foi a principal contratação do Timão nesta janela, fiel? Comenta aqui embaixo qual foi o melhor jogador que o Corinthians contratou. Para mim, sem dúvidas nenhuma, foi o Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo qual foi a melhor contratação do Timão. E tem muita notícia aí no Corinthians. Tem o Kaká vestindo a camisa do Timão. O Paulinho ressurgindo com tudo lá no Corinthians. Será que ele vai jogar domingo? E também tem informação aí da janela de transferências. Quanto que o Timão gastou nesta janela, fique sabendo agora. Mas antes da gente ver, deixa o like para fortalecer o canal. E se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, você já sabe, né? É tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva e o Cereto trazendo as notícias do Corinthians desta quinta-feira. Tem muita informação importante, então fica até o final do vídeo para você não perder nada, tá bom, fiel? Para a primeira parte da temporada, o Corinthians fechou seus primeiros 11 reforços. E o Augusto Melo tinha prometido antes, né? Foi uma promessa de campanha, trazer 11 reforços. Muita gente saiu e muita gente chegou, né? Muitos jogadores foram dispensados e muitos jogadores foram contratados. E para que esses jogadores fossem contratados, o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Tirou dinheiro de onde não tinha, porque todo mundo sabe que o Corinthians passa por uma situação muito complicada, fez um parcelamento na maioria das contratações, mas conseguiu contratar 11 jogadores, com 130 milhões de reais em reforços. Eu vou citar o nome dos jogadores aqui. Alguns jogadores o Corinthians não pagou absolutamente nada, apenas os salários, evidentemente. Mas alguns jogadores o Corinthians conseguiu adquirir através da chamada oportunidade do mercado. Outros jogadores o Corinthians teve que pagar pelos direitos econômicos. E aí a situação ficou mais complicada, a situação ficou mais cara, né? O preço ficou mais caro. O Diego Palacios, por exemplo. Diego Palacios veio de graça do Los Angeles, dos Estados Unidos. Foi uma das primeiras contratações do Corinthians, a do Diego Palacios. Aliás, jogador que passou por uma artroscopia, acabou se machucando, está se recuperando agora, já está treinando com os demais jogadores do elenco do Corinthians e deve retornar mais ou menos na primeira semana de abril. O Diego Palacios deve retornar a vestir a camisa do Corinthians. O Gustavo Henrique, do Valladolid, também veio de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão para adquirir o Gustavo Henrique. Assim como o lateral esquerdo, Hugo. O Hugo também veio de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão. Aliás, o Hugo veio contratado pela diretoria anterior. Não veio por essa atual diretoria. Igor Coronado também veio de graça. O Corinthians não gastou nenhum tostão. Agora, é bom que se diga, né? O Corinthians não gastou nenhum tostão para contratar o Igor Coronado, mas teve que não gastou por direitos econômicos, mas teve toda a operação de pagamentos de luvas, comissão para empresário, salários do jogador, o custo operacional de tudo isso, o pacote Diego Coronado custa 2 milhões de reais por mês, né? O pacote Diego Coronado custa 2 milhões de reais por mês, é o que falou, inclusive, o Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. Então, quando se fala que ele veio de graça, não é bem assim, né? Houve um custo para trazer o jogador. O Pedro Henrique, do Internacional, foi uma das últimas contratações. Não, esse é o Kaká, zagueiro, que foi a última contratação. O Kaká foi a última contratação, né? Zagueiro do Corinthians, agora veio do Atlético Paranaense, pertence ao Fukutuma, do Japão. O Kaká veio também de graça. O Corinthians não pagou nenhum tostão pela contratação do Kaká, mas o Corinthians, se quiser ficar com o jogador no final da temporada, vai ter que pagar 2 milhões de dólares, porque o jogador vem por empréstimo até o final da temporada. Muito bem. O Pedro Henrique, do Internacional, veio por 2 milhões e meio de reais. O Corinthians pagou 2 milhões e meio de reais para ter o Pedro Henrique. O Ranielli, do Cuiabá,
foi uma das primeiras contratações do Corinthians. Veio por 13 milhões e meio de reais. E o Ranieri, que por sinal está machucado, hein? Ranieri está machucado, é dúvida do Corinthians para o jogo de domingo contra o Água Santa, deve ficar de fora, e também dúvida do Corinthians para o jogo da Copa do Brasil. O Ranieri se machucou, teve um trauma no pé direito e está sendo poupado, está fazendo tratamento no CT do Parque Ecológico. Matheus França, o Mateuzinho, esse custou caro, hein? 21 milhões e 400 mil reais. 21 milhões e 400 mil reais, além de uma longa novela para contratá-lo, o Corinthians gastou uma fortuna para contratar Mateuzinho, 4 milhões de euros, né? 4 milhões de euros, 21 milhões e 400 mil reais. Muito dinheiro para contratar um jogador que veio para a reserva do Fagner. Pedro Raul é outro centroavante que o Corinthians contratou, outro atacante que o Corinthians contratou por 5 milhões de dólares, 24,7 milhões de reais. 24 milhões e 700 mil reais. Custou caro o Pedro Raul. Assim como também custou muito caro o Félix Torres. Félix Torres, zagueiro que veio do Santos Laguna do México. 32 milhões de reais. 32 milhões de reais. O Félix Torres, titular absoluto do Corinthians, jogou todos os minutos do Corinthians pelo Campeonato Paulista. Todos os minutos. O Rodrigo Garro, e também pela Copa do Brasil, né? O Corinthians teve um jogo da Copa do Brasil pelo Cianorte. O Félix Torres jogou todos os minutos. O Rodrigo Garro é o jogador até agora, é a contratação mais cara do Corinthians até agora. 34 milhões de reais. 34 milhões de reais. Rodrigo Garro veio do Talleres da Argentina, deu um trabalho danado para liberar o jogador lá do Talleres da Argentina, mas ele foi liberado e o Rodrigo Garro, portanto, foi a contratação mais cara até agora, mas valeu a pena, porque já caiu nas graças da Fiel. É um jogador espetacular, é um jogador que tem tudo para ser ídolo com a camisa corintiana. Total de investimento do Corinthians, 130 milhões de reais, 130 milhões e 800 mil reais. 130 milhões e 800 mil reais o Corinthians gastou até agora nesta primeira parte da janela. Eu repito, a janela está fechada, portanto. A última contratação do Corinthians foi o Kaká e a última parte da janela, a próxima parte da janela será no dia 10 de julho. A próxima janela, no meio do ano, vai ser aberta no dia 10 de julho e aí provavelmente o Corinthians irá de novo ao mercado para tentar fazer algumas contratações, para repor algumas peças e para fechar o elenco visando a disputa dos principais campeonatos disputados no Brasil nesta temporada. Para você, qual foi a principal contratação do Corinthians até agora na temporada? Deixe o seu comentário. Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não, é uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar e depositar 100 reais, vira 500. Depositou 1.000, vira 5.000 reais. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade e lembrando que é para maiores
de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. É, fiel, e chegando hoje, dia 7 de março, é fechada a janela de transferências. O Corinthians aí contratou 11 jogadores. E pra você, qual foi a melhor contratação que o Corinthians fez, fiel? Pra mim, sem sombras de dúvidas, foi o Rodrigo Garro. Que argentino bom de bola, né? Nessa daí o Augusto Melo acertou em cheio, hein? Chegou e representou no estilo Corinthians. Ele realmente aí sabe o que é vestir a camisa do Timão, né, fiel? Mas também temos que ressaltar o Ranieri, né? Que pra mim foi um monstro desde quando chegou. Tá bom que teve um certo aí, o Ranieri já jogou com o Antônio Oliveira, também tem essa, né? Mas ele já vinha também jogando bem. Jogou algumas partidas boas, mesmo com a equipe abaixo, com o Mano Menezes. Mas o Ranieri também foi uma baita contratação. E se a gente for levar por esse lado, o Corinthians teve 12 contratações. Que o Antônio Oliveira, no caso, né? Porque o Corinthians demitiu o Mano Menezes, que vinha fazendo um péssimo trabalho, e contratou o Antônio Oliveira, o Tonhão da Fiel, o português aí, pelo menos ele veio com a sogra, né? Não foi igual o Vitor Pereira. Ele chegou com a sogra, chegou com tudo e está aí com aproveitamento de mais de 70% à frente do Timão, com apenas uma derrota, né, fiel? O trabalho do Antônio Oliveira é bom, né, até o momento, e agora tem chances de crescer ainda mais, né, com essa pausa aí, que infelizmente o Corinthians foi eliminado, é obrigado aí a ficar um tempo sem jogar. Vai jogar agora contra o Água Santa no domingo e depois encara o São Bernardo pela Copa do Brasil e depois vai encarar aí praticamente uma nova pré-temporada. Existem males que vêm para bem, né? Esse tempo a gente poderia estar disputando uma final, mas por outro lado o português aí vai ter chance de entrosar essa equipe, né? Então, dito isso aí, né? Foram 11 contratações que o Corinthians fez nesta janela. Na metade do ano, Augusto Melo pretende ir para cima do mercado. Ainda deve vir mais aí contratações na metade da temporada para o encerramento dos campeonatos da Sul-Americana, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas por enquanto é isso, né? São essas 11 contratações. Qual é sua... Quem foi a melhor contratação para vocês? Para mim, sem dúvidas, foi o Rodrigo Garro. Deixa aqui na opinião suas no comentário quem foi a melhor contratação do Timão nesta janela. Foram mais de 130 milhões gastos, né? E especialmente o dinheiro bem mais gasto, né? O dinheiro mais bem pago aí pra mim foi o do Garro, né? Comenta aqui embaixo qual foi pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade no Timão eu trago aqui no canal. Então ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tá bom? Forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!